Bom, Fernando, a gente já está trabalhando junto aqui na Malagueta, no projeto já há praticamente 5 anos, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que você viu da evolução da tropa, de toda a parte aí de genética, de marcha, de equitação, e fazendo em paralelo um comparativo com as outras raças nacionais de marcha. Bom, primeiro é um prazer trabalhar aqui no Malagueta. Eu vi essa evolução muito nítida, principalmente nos cruzamentos desse ano. A progressão foi muito grande. Parabéns para você, para o Pedro. Então, o cavalo que nós temos hoje não é aquele cavalo de 4 anos atrás. A evolução foi muito grande, graças a um cruzamento bem feito e rumo, né? Eu sempre fixo aqui na Malagueta da gente ter um rumo a seguir. Entre as duas raças que eu mais mexo, né, Manga Larga Machador e Manga Larga, que a gente chama lá carinhosamente de Manga Larga Paulista, eu vejo o cavalo meu de sela bom é o mesmo. Às vezes tem um biótipo um pouquinho diferente, mas as raças às vezes elas divergiram e agora eu sinto uma convergência. E o importante que eu acho na evolução de cada uma delas é errar o menos possível. Então, se tem alguma semelhança entre as duas, eu acho que a gente pode cortar caminho fazendo uma trajetória melhor e evitando os erros. Por exemplo, eu acho que o Manga Larga Machador perdeu muita cadência. E eu, como árbitro que já fui instrutor de equitação, eu tenho muita dificuldade de avaliar o cavalo, desde que seja na qualidade de movimento, também na dissociação, com o cavalo sem cadência, sem sincronismo. E isso atrapalhou muito o Manga Larga Machador. E às vezes eu vejo o Manga Larga Paulista, né? Às vezes indo para o mesmo sentido. Então eu acho que isso deve ser evitado, porque sem cadência a gente não consegue avaliar nem o diagrama, nem a qualidade de movimento e muito menos a equitação. Em relação à dissociação que antigamente separava as raças, eu sinto que o Manga Larga aqui de São Paulo tem aproximado mais do Machador e não vice-versa. E essa dissociação eu acho que ainda pouca cultivada aqui no Manga Larga. É importante salientar que a macieza, que é o propósito que está confluindo as duas raças, é um item da comodidade. Não é só a macieza, não. E a macieza, ela vem de 2 itens, da dissociação e da qualidade do movimento. A qualidade do movimento vem dos ângulos e dos aprumos. Então, se o cavalo é bem angulado e bem aprumado, com uma equitação condizente, ele começa a amortecer melhor os impactos. E algumas características, por exemplo, dos aprumos, algumas deficiências de aprumo, eles prejudicam muito essa comodidade, inclusive na equitação. Então, por exemplo, ângulo de quartela, ângulo de espado e principalmente o que o pessoal muito pouco olha aqui no Manga Larga, que é a direção do braço. Então, um cavalo acodilhado, ele não tem a mesma flutuação de paleta de um cavalo normal. Então, aqui na Malagueta, eu tento passar isso, a gente conversa muito sobre isso, que a comodidade vem muito das qualidades angulares, que nós estamos procurando, assim, da minha parte, incansavelmente, e também da qualidade de equitação, para fazer esses ângulos e essas movimentações, que são do anterior e do posterior, que são seguradas pela coluna vertebral. Então, toda a parte das ginásticas longitudinais e laterais da equitação, para a gente botar essas qualidades articulares, angulares e também os aprumos trabalhados de uma forma correta. Então, aí você vai ter um cavalo muito macio em função do aproveitamento das suas angulações e seus aprumos, pela sua qualidade de movimento. A dissociação, na minha ótica, ela não tem nada a ver com qualidade de movimento. Inclusive, eu acho muito precipitado a gente avaliar os 2 itens tão importantes no mesmo quesito, que isso confunde mais que direciona. Então, a dissociação já é um outro item, que se o cavalo for dissociado, aprimora muito a sua comodidade, a sua macieza, vamos falar assim. Só que essa dissociação ela pode ser pela deficiência, que pelo amor de Deus nós estamos correndo nas duas raças, né? E que infelizmente ainda sempre incorre nesses erros, ou pelo sentido neurológico. Então essa dissociação neurológica, ela habilita o cavalo à macieza desde que ele tenha uma boa qualidade de movimento e seja bem equitado. Então macieza, gente, que é o que está unindo as duas raças, ela vem só de 3 pernas. Da qualidade angular, de absorção de impacto dos movimentos, da dissociação e de uma equitação de qualidade, onde a gente potencializa esses 2 quesitos. E aqui na Malagueta, a gente é a busca incansável por um cavalo de boa qualidade de movimento, bons ângulos, bons aprumos e dissociado, né? Sem desequilíbrio, né? Por deficiência jamais. E minha função aqui principal
é a parte de formação de mão de obra, né? E a parte de equitação. Um cavalo bem constituído nas formas angulares e também uma direção da tropa direcionada para a dissociação, sem uma equitação condizente, nós nunca vamos ter esse cavalo, o potencial dele vislumbrado pelas pessoas. Então a minha função principal aqui é dar palpite no cruzamento, lógico, porque eu acho isso muito importante, mas o mais importante aqui no Malagueta é eu conseguir botar na cabeça dos profissionais aqui que sem uma equitação de qualidade a gente não vai potencializar nem a qualidade de movimento, nem a macieza e muito menos a dissociação. Nós falamos aqui muito sobre cadência e estamos falando de pressão, frequência, né? A frequência imposta pelos cavaleiros é antagônica à cadência. Então, essa pressão exagerada, essa frequência exagerada no intuito de dissociar mais o cavalo, isso tecnicamente não existe. O pessoal até hoje confunde frequência com dissociação. Também é outro problema grave que eu estou vendo mais no Mangalaga Machador e já começando aqui no Mangalaga em São Paulo. Então isso aqui atrapalha muito a avaliação, os cruzamentos e também a equitação. A pergunta que eu falo para os árbitros que julgam um cavalo com mais frequência é sempre a mesma. Você monta nos seus cavalos em casa igual você julga naquela frequência? Todos falam que não. Então eu pergunto, por que julga dessa forma? A gente está com os cavalos, nós estamos com os cavalos de pista cada vez mais distantes do cavalo de cavalgada. O intuito principal não é essa distância. A cadência é o contrário da frequência. E um cavalo com muita frequência, o número de lesões é muito maior. Você percorrer um espaço de 100 metros num cavalo de muita frequência, vai lesionar o dobro. Então todos os problemas que a gente vê hoje em dia, como aumento das lesões, a famosa retropegada que já está presente na maioria das duas raças, mais no Mangalaga Machador, é fruto dessa frequência exagerada. Então o meu depoimento aqui também, na minha ótica, é que essa frequência só atrapalha nas duas raças.